todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fada. Hoje nós vamos fazer este conjuntinho, a calça e o casaquinho com touca. É um casaquinho todo forrado que vocês poderão, se quiserem, fazer como dupla face. A calça, como vocês estão vendo, é uma modelagem com uma perninha mais larga, super bonitinha, e um conjuntinho muito apropriado para o inverno. O molde é fornecido nos tamanhos de 6 meses a 4 anos. E vocês poderão encontrar o link para a compra na descrição do vídeo. Na mesma descrição, vocês encontrarão os links para as páginas dos nossos parceiros comerciais, bem como os cupons de desconto que eles oferecem. Vamos começar então? Vamos então ver as peças que nós vamos usar. O molde tem várias peças, mas a costura não é difícil não. Vamos começar então pela calça. A calça são apenas 2 peças que nós vamos cortar, 4 na verdade. 2 partes da frente, 2 partes da costa. Lembrando que os moldes Dona Fada têm 1 centímetro de margem de costura. Então nós vamos cortar no exato tamanho do molde. Casaquinho. Nós temos aqui a touca do casaquinho, que nós vamos cortar no tecido principal e no forro. A parte da frente da pala, tecido principal e forro. A parte das costas da pala, cortada na dobra do tecido, tecido principal e forro. Manguinha, tecido principal e forro. Eu cortei a manguinha com 1 centímetro a mais, porque eu quero uma dobra maiorzinha nela. E a parte da sainha do casaquinho. Vocês podem ou não forrar a parte de baixo. Então está aqui, olha, a parte das costas nós vamos cortar na dobra do tecido. E a parte da frente nós vamos cortar 2 vezes. 2 vezes no forro e 2 vezes no tecido principal. Nós vamos começar a nossa costura pela calça, que é a mais fácil e é mais rápido. Depois a gente gasta mais o nosso tempo no casaquinho. Então, nós vamos pegar uma parte da frente e uma parte das costas. Nós vamos começar costurando pela lateral. Então, você vai alinhar as costuras laterais e vai costurar de cima a baixo. E vai fazer isso nas 2 partes da calça, tá bom? Lado esquerdo e lado direito. Frente costurado com as costas. Costuramos a lateral da calça, viramos para o lado direito e rebatemos essa costura. Lembrando, se você usar para costurar um overlock ou ultralock, você vai ganhar alguns milímetros na costura, ou seja, a roupa ficará um pouquinho mais larga. Depois que nós costuramos e rebatemos a costura, nós vamos fazer uma marca na largura que nós queremos o babado da perninha. Neste caso aqui, esse molde é para 2 anos, eu estou usando 6 centímetros. Marquei 6 centímetros nas 2 laterais, marquei 6 centímetros no centro, na costura central e risquei. Depois que eu fiz essa linha, eu costurei esse elástico, é um elástico de 1,5 centímetros, a 1 centímetro da margem de costura de um lado, a 1 centímetro da margem de costura do outro, e exatamente na costura da lateral, sobre a linha que nós marcamos. E agora você vai, depois de feitas essas costuras, tensionar esse elástico, ou seja, você vai puxar esse elástico e vai costurar primeiramente de um lado, depois do outro lado. E vir fazendo a costura na parte de cima do elástico também. Ele ficará dessa maneira. Agora que nós estamos, então, com o elástico já costurado, você vai alinhar aqui os ganchos.
e vai fazer essa costura do entrepernas. Vai costurar o gancho de cima a baixo e só depois de costurar do gancho é que você vai fazer a barrinha no babado. Faremos isso dos dois lados. A medida desse elástico, eu uso normalmente a medida do tornozelo da criança e mais alguns centímetros. Neste caso aqui, o tornozelo de uma criança de 2 anos é 16 centímetros. Eu coloquei um elástico com 20 para dar uma folga, não é para ficar apertando o tornozelo da criança, é só para dar uma graça no barradinho. Bom, antes de nós unirmos as duas partes da calça, eu quero explicar aqui por que é que nós não costuramos o elástico até o final e por que é que nós não fazemos a barra antes de fechar a entrepernas. Em relação ao elástico, vocês vejam o seguinte: se nós costurarmos esse elástico até o fim, na hora que nós fechamos a entrepernas, nós vamos ter aqui 2 camadas de tecido e 2 de elástico. O elástico é uma coisa bem grossa, ele pode incomodar a criança se ficar aqui com um monte de camada de tecido elástico. Por isso eu normalmente não costuro o elástico até o fim. Eu deixo o elástico, termino esse elástico próximo da margem de costura e nós vamos ter aqui apenas 2 camadas de tecido, que não vai incomodar a criança. Segundo ponto. Quando nós vamos fazer o alinhamento da entrepernas, nós vamos começar esse alinhamento pelo gancho. Então, nós vamos alinhar o gancho e vir costurando. Pode ser que dê diferença na barra, como deu aqui, por exemplo, pouco menos de meio centímetro. Por isso que nós não fazemos a barra antes. Agora nós vamos consertar essa diferença, tirar esse tecido extra aqui e fazer a barra para ficar correta. Entendido, não é? Bom, então vamos continuar. Agora então, nós já fechamos a entrepernas, fizemos a barrinha. Rebater costura de entrepernas normalmente é um pouco chatinho porque nós já estamos com a outra costura fechada. Mas nesse caso, essa calça, pelo menos nos tamanhos maiores, ela não tem problema nenhum não, porque ela é larguinha. Então, você vai virar a costura da entrepernas para um lado e rebater. Nos tamanhos menores, se não conseguir rebater tudo de uma vez, você rebate até onde conseguir, vem pelo outro lado e rebate até onde conseguir. Nós vamos colocar agora a calça uma dentro da outra. Então, nós estamos aqui com uma pelo lado avesso, a outra pelo lado direito. Nós vamos colocar alinhando a entrepernas e observando costas com costas, evidentemente. Então, você vai pegar aqui a que está do lado direito, inserir por dentro da que está do lado avesso. Costura da entrepernas com costura da entrepernas. E aqui você observe o seguinte: na hora de rebater essa costura, você vai rebater uma para um lado, a outra para o outro lado, para não ficar muito grosso aqui no centro. Alinhou a costura da entrepernas, você vai então costurar costas e frente. Você alinha primeiro o centro e parte do centro para um lado, do centro para o outro. Costuramos, fizemos os piques na parte curva, passamos overlock ou zigue-zague. E agora nós vamos então tirar uma de dentro da outra. E dessa forma, a nossa calça está praticamente pronta, só falta fazer o elástico. O molde já traz a margem de costura para a canaleta. Ela tem uma margem para você fazer uma canaleta aqui de 3 centímetros. Então, você vai ou fazer a canaleta e passar o elástico, ou você vai passar o elástico direto, prendendo no cos e virando, como nós já temos aqui em outro vídeo, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Feito isso, a colocação do elástico, a calça estará pronta. Para dar uma enfeitadinha nessa calça, como vocês viram lá nas fotos iniciais, nós colocamos aqui um lacinho. Este amarrio aqui pode ser colocado na hora que você costura
a entrepernas. Você já costura a entrepernas prendendo o amarril dos dois lados. Eu não fiz isso porque eu acho que você pode querer usar essa calça sem amarril, com uma outra roupa, por exemplo, que o desenho do amarril não vai ter nada a ver com a roupa. Então eu preferi deixar ele assim soltinho. Soltinho, ou seja, você vai costurar ele, mas vai costurar por fora, não vai prender em nenhuma costura. Você vai fazer uma costurinha aqui e aqui, aonde ele tem, você não pode costurar ele porque aqui tem elástico, certo? Você tem que deixar isso daqui solto, costurado só aqui na entrepernas. E aqui, aonde ele chega próximo da lateral, a minha sugestão para vocês é que façam duas casinhas duas alcinhas, né, de linha, porque isso é uma tira que está próximo do pé da criança. Se ela desamarra e cai, a criança pode tropeçar. Então você faz uma alcinha de um lado, uma alcinha do outro, e quando amarrar isso na perninha da criança, dê nó, que é para não correr esse risco da criança cair. Vocês sabem que tem muita coisa que é muito bonitinho, mas ela não é realmente uma coisa que não exija atenção, como é o caso dessas coisas amarradinhas na perna. Amarrou alguma coisa na perna, tem que prestar muita atenção para que não desamarre, porque pode causar um acidente, né? Vamos pôr um alfinete aqui só para ver o resultado, olha. Não faça ela muito longa, que é para não chegar próximo do pé da criança. Está aqui e pronto. Ela fica com um enfeitinho a mais que não é perigoso. Bom, eu vou terminar a calça e nós vamos começar então o nosso casaquinho. Bom, primeira sugestão em relação ao casaquinho. Eu estou usando aqui soft. O soft é um tecido que tem bastante elasticidade, muito mais do que, por exemplo, a flanela. Então, quem não tem muita prática na costura, procure forrar com flanela e não com soft. O soft, ao costurar, você tem que tomar muito cuidado para que ele não laceie, para que não fique muito maior o forro do que o tecido principal. Dito isso, vamos começar a nossa costura, então, do casaquinho. Separamos o tecido principal do forro e começamos costurando os ombros da palhinha. Direito voltado para o direito, centro da frente voltado para o meio das costas, alinhamos os ombros e costuramos os ombros. E a mesma coisa que faremos no tecido principal, nós faremos no forro e na mesma ordem que eu vou mostrar para vocês. Costuramos tecido principal e forro. O que é que nós fizemos aqui? Nós temos aqui no canal vários vídeos que mostram essa costura. Então eu vou deixar aqui na descrição para vocês verem. E vou dar uma explicação para vocês do que foi feito, na ordem que nós fizemos isso. Bom, nós costuramos primeiramente os ombros. Costuramos, viramos a costura para um dos lados e rebatemos essa costura por fora. Depois de costurado o ombro, nós colocamos a manguinha. A manguinha você vai colocar, como nós sempre colocamos as manguinhas, alinha as laterais e depois vai ajeitando a manguinha aqui na cava. Esta manga é do exato tamanho da cava, você não tem que embeber nem tem que franzir, ela é do tamanho certinho da cava. Depois de colocadas as manguinhas, você vai colocar a sainha do casaquinho. Direito voltado para o direito, você vai franzir até caber na extensão do casaco, da pala, e costurar. Vai fazer isso na frente e nas costas. Apenas prestando atenção
que a frente é arredondada. Então, você presta atenção na hora de costurar, para costurar a parte arredondada para o centro da frente. Nesta costura, o detalhe é o seguinte: o casaquinho, ele é transpassado. Na hora de franzir, nessa medida do transpasse, você não vai franzir. Você vai franzir da medida do transpasse para fora. No forro, nós fizemos a mesma coisa, na mesma ordem. No forro, nós vamos fazer a mesma coisa. Aqui no forro, eu fiz com preguinha, para que vocês vejam que vocês podem fazer tanto com preguinha como franzido, observando tanto no forro quanto no tecido principal que a parte do transpasse não tenha nem franzido, ou se for fazer prega, nem prega. Fizemos o forro e já fechamos as laterais do forro. Então, você vai unir as laterais da frente com as costas e vai fechar. Depois de fechado, você vai virar para fazer a barrinha e já pode costurar também. Nós vamos forrar esse casaquinho de uma maneira diferente do que nós costumamos forrar. Por isso eu não estou mostrando detalhes da costura para vocês, porque além de nós já termos em outros vídeos, eu quero gastar mais o nosso tempo mostrando um novo tipo, uma nova maneira de forrar. A touquinha nós costuramos direito com direito do tecido principal e costuramos o forro. Depois de costurado, você vai virar esta costura para um dos lados e com cuidado, sempre puxando para manter a costura aberta, você vai rebater, tanto no forro quanto no tecido principal. Agora nós estamos aqui com o tecido principal do lado avesso, o forro do lado direito. Você vai pegar o forro e inserir dentro do tecido principal. Vai alinhar as costuras aqui da parte de cima, do centro da touca. E vocês olhem por que eu falo para as pessoas que não têm experiência com soft de usarem flanela. Nós alinhamos aqui. E se você deixar ele à vontade, olha a diferença que dá. Nós não podemos cortar isso porque ele foi cortado junto, o tamanho dele está certo. Você vai ter que encaixar este soft no tricoline. E ele encaixa, tá? Ele encaixa assim. Você não vai fazer prega, você não vai franzir, você não vai fazer nada. Você vai ajeitando ele com a mão e ele vai encaixar. Mas para as pessoas que não têm experiência, isso pode ser um problema, tá bom? Então, quem não tem experiência, quem acha que vai ter dificuldade, faça com flanela que dá. Ele vai ficar quentinho da mesma maneira, a pessoa não vai ter problema com o casaquinho. Olha, vejam, ele encaixa, tá bom? Então, nós vamos fazer isso, encaixar dos dois lados e vamos costurar essa parte da frente. A parte de baixo aqui, que é a parte do decote, ficará aberta. Aqui está, costuradinho, vocês vejam, não tá franzido, não tem preguinha, ele encaixa, o soft encaixa. Ele só dá um pouco mais de trabalho do que a flanela. Então, costuramos, fizemos os piques aqui porque tem uma curva e vamos virar para o lado direito agora pela parte de baixo. Virado, você vai encaixar agora as costuras centrais aqui na cava também. E nós vamos passar uma costura aqui ao redor da parte externa aqui da touca para segurar tecido principal e forro. Esta touquinha, esse capuz não vai ter amarração, mas se você quiser fazer com amarração, eu deixarei vídeo aqui embaixo também para vocês verem como faz.
Então, eu vou fazer essa costurinha e essa costurinha pra gente depois colocar a touca no casaquinho. Costuramos a touquinha, fechamos aqui embaixo, fizemos o acabamento aqui na parte frontal da touca. Nós vamos agora colocá-la no lado direito do casaquinho. Nós vamos alinhar as duas partes do centro da frente. Conferir se os ombros estão alinhados e vamos marcar o centro das costas. Com o centro das costas marcado, nós vamos pegar a costura aqui da nossa touca, direito da touca, direito do tecido principal. Nós vamos alinhar essa costura aonde nós marcamos o centro das costas. Alfinetamos. E vamos alfinetando ao redor do decote. Alfinetada a primeira parte, você vai alinhar novamente aqui o centro da frente e vai marcar no outro lado aonde terminou a touca. Terminou aqui. Então, agora você vai pegar a pontinha do outro lado da touca e vai alfinetar aonde nós fizemos a marcação de que ela terminou. E podemos alfinetar agora o restante. Nós fazemos isso para garantir que os dois lados fiquem com o mesmo tamanho, fiquem iguais, os dois lados do abotoamento. E agora nós vamos então fazer uma costurinha segurando a touca no tecido principal. Depois que você fizer essa costura segurando a touca, então você vai virar o casaquinho para o lado avesso, alinhar as costuras que nós temos aqui da cava e da pala. E nós vamos costurar fechando a lateral do casaquinho. Aqui na manguinha, quando você chegar aqui na parte de baixo da manguinha, você já vai virar a mesma medida que você virou no forro, tá bom? Eu virei um pouquinho mais do que 1 centímetro. Você vai virar e já vai costurar a manguinha com a barrinha aqui virada. Você não precisa fazer a barra, apenas costurar com ela viradinha. Agora, então, nós costuramos a touca no decote do tecido principal. Fechamos as laterais, formando o casaquinho, e você já vai no ferro elétrico, já vai fazer a vira do acabamento da manguinha aqui. A mesma medida que você virou no forro. Não precisa costurar. No forro nós costuramos. No tecido principal você só marca com o ferro e deixa sem costurar. Nós vamos agora forrar o casaquinho. E como é que nós vamos fazer isso? Bom, nós estamos aqui com o tecido principal da maneira como vocês estão vendo. O casaco está virado para o lado avesso, nós vamos abrir ele dessa maneira, então ele está voltado para nós agora, o lado direito do casaquinho. Você vai pegar o seu forro, lado avesso do forro, lado direito do forro, e vai alinhar o direito do forro sobre o direito do casaquinho. É uma maneira bastante mais simples, inclusive, do que a já mostrada para vocês em outros vídeos. Ela só vai apresentar uma pequena dificuldade na hora de fechar a manga, porque a manga é uma circunferência e é estreita. Mas fora isso, o restante é bem mais fácil, como vocês estão vendo. Nós vamos, então, alfinetar primeiramente o decote.
E vamos fazer isso observando as costuras, tá bom? Como eu disse para vocês, o soft se move. Então, você vai ver, olha, onde é que está a costura do ombro aqui? Está aqui. Vai pegar a costura do ombro e vai alinhar a costura do ombro com a costura do ombro do tecido principal. E aqui você vai ajeitar de acordo com a medida que nós temos. A mesma coisa desse outro lado. Nós vamos pegar a costura do ombro, do forro, costura do ombro do tecido principal, alfinetamos. E o restante aqui nós vamos ajeitar para que caiba. Se você estiver trabalhando com flanela, isso possivelmente não acontece. Acontece com o soft porque ele laceia bastante. Alfinetado, você vai costurar esse decote e depois você vai alinhar aqui, olha, o centro da frente, vai alinhar a costura da pala, alfinetar, alinhar todo o centro e a barrinha, fazer isso dos dois lados. Se vai alfinetar isso, sempre lembrando de alinhar as costuras, tá bom? Depois de alinhado a costura é que você ajeita forro e tecido principal. E aqui na parte das costas você vai deixar um trecho aberto que seja o suficiente para passar a sua mão. Você põe a mão e anota aqui, alfineta, deixando esse trecho. E vai costurar então todo o centro da frente, vir pela barra, deixar esse pedaço aberto e terminar no centro da frente do outro lado. E nós costuramos então como indicado. Fiz primeiro a costura do decote e depois eu comecei a costura do centro da frente, barra, deixei aberto o trecho que cabe à minha mão, continuei até novamente o final do decote. Passei a ferro a costura na medida da costura para já deixar marcado onde nós vamos costurar depois. E nós estamos com o casaquinho assim, avesso com as manguinhas para cá, direito com as manguinhas para cá. A outra maneira que nós temos de fazer, que eu já mostrei para vocês, uma das outras maneiras, a gente costura primeiro as mangas. Mas algumas pessoas sentem muita dificuldade em terminar o casaco depois da manga já estar com a barrinha costurada. Então essa é uma outra maneira que pode facilitar para quem tem essa dificuldade. E agora então, a gente vira o casaquinho para o lado direito. Puxo uma manguinha, puxo a bordinha dele aqui. A outra manguinha. E a outra ponta. E vamos tirando com cuidado para não esgarçar o tecido que está costurado. Olha, virado para o lado direito, nós estaremos com ele assim. Nós puxamos a manguinha antes, então a manguinha do tecido principal já está do lado de fora. A manguinha do forro está para dentro. O que você vai fazer agora é colocar a mão na manguinha do forro, tá aqui ela, ó. E colocar a manguinha do forro dentro da manguinha do tecido principal. Alinhamos as costuras. A costura da manga nós alinhamos. Opa! Já estamos com a barra marcada e a barra do forro já está até costurada.
Então, você só vai ajeitar essa barra aqui dentro, alinhando uma na outra. Vamos alfinetar, sempre observando que a costura da manga do tecido principal esteja alinhada com a costura do forro. Faremos a mesma coisa do outro lado. E pronto, nós temos o nosso casaquinho aqui forradinho, as manguinhas encaixadas. O que nós vamos fazer agora é alinhar toda a costura aqui que nós fizemos de tecido principal com forro e vamos passar uma costura ao redor do casaco todo, prendendo um no outro, forro e tecido principal. Prendendo não porque ele já está preso, né? Mas fazendo apenas o acabamento aqui, finalizando este acabamento com uma costura. Essa costura já fechará a abertura que nós deixamos aqui atrás. Qual é a dificuldade que eu falei que pode ter para algumas pessoas? Nós precisamos agora costurar essa manga. Isso é uma costura redonda. Para algumas pessoas vai ser difícil costurar isso na máquina. Esse é o casaco de 2 anos. Você imagina o bracinho de 6 meses. Fica bem mais complicado do que o sistema que é mostrado, por exemplo, no casaquinho Maitê, que eu vou deixar o vídeo aqui embaixo para vocês. Eu, particularmente, prefiro o sistema do casaquinho Maitê, porque o casaquinho já sai pronto. Aqui ainda nós vamos ter que fazer esse acabamento. Se você quiser, você pode fazer isso à mão também. E em casaquinhos muito pequenos, a minha sugestão é que faça à mão. Então, nós vamos terminar esses acabamentos, vamos fazer as casas e colocar os botões e o nosso casaquinho estará pronto. E umas últimas observações agora. Você quer fazer esse casaquinho para um menino. A gente normalmente não franze roupa de menino, não é? Então, o que você faz? Você pega o seu molde, olha, essa é a parte da frente do molde, esta é a parte da frente da palha, essa é a sainha, essa é a palha. Então, você une o seu molde, quiser encompridar o casaquinho, você deixa um espaço aqui e acompanha esta linha. Ela não é reta, tá vendo? Ela tem uma queda. Eu vou alinhar para vocês verem melhor. Alinhou. Na parte do abotoamento. Coloca a régua aqui, risca e você terá um casaquinho para o menino. Sem o recorte. Pode fazer o recorte se quiser, mas é desnecessário. Querendo fazer mais comprido, você separa uma parte da outra. Na parte das costas, você faz a mesma coisa. Essa daqui é o centro das costas. Então, você vai alinhar e fazer a mesma coisa. Faz a marcação e desce. E corta e fica um casaquinho para o menino. A costura é a mesma, mais simples, porque nós não vamos ter que franzir nada, vamos ter menos costuras para fazer. Botões, você vai sempre observar a parte de baixo, onde vai o botão. Você coloca, a minha sugestão é que você coloque primeiro os 4 botões aqui. Nós temos aqui uma visão mais clara de onde é para colocar o botão. Ele tem que ficar para dentro, evidentemente, do centro da frente. Então, você coloca o botão aqui, coloca o botão aqui. Depois, você marca a casa de acordo com o botão. Pode também, claro, fazer as casas e depois colocar o botão. Colocando o botão antes, às vezes, é mais fácil para você visualizar onde deve ser colocada a casa. Bom, vou terminar então para a gente ver o resultado. Agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.